Pessoal, boa noite. Segunda edição do Falando de Música. Hoje com a honrada convidada Leila Pinheiro. Tem que ligar. Nosso maestro Wilson Nunes. E é isso aí, vamos seguir na mesma linha, conversar sobre os projetos da Leila, trajetória de carreira, situação da música hoje, bater um papo aqui para ver o que a gente pode, né, melhorar, o que a gente pode contribuir para melhorar. Leila, por favor, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que começou essa história. Bom, eu sou filha de um gaitista, meu pai chamado Altino, né, e apaixonado por música, e que nós somos 4 irmãos, desde moleques cada um tinha sua eletrolinha, seu disquinho, né, depois do cassete, e a música muito presente, né, na vida da gente. Com 10 anos, e as minhas avós, né, materna e paterna, todas duas tocavam piano e de ouvido, e eu tinha um piano em casa. Então, assim, ele fazia entrevistas com a gente, canta aí, o que você gosta de ouvir, o que isso, de alguma forma ia trazendo a música de uma forma muito interessante pra gente, ao mesmo tempo em que comprava discos pra gente e nos equipava, né, digamos, não só com equipamento, quanto com a própria música. E música boa rolando na minha casa direto. Então, eu com 10 anos resolvi estudar piano. A irmã dele, Tia Arlete, ainda é viva, ela tinha um instituto de iniciação musical e piano. Eu disse, bom, eu quero ir estudar, né, piano. E fui estudar. Aí fiquei lá com 12, até 12, 13, mas não gostava muito de teoria. Me lembro que eu descobri num órgão que tinha lá o acorde de minuto. E eu podia cantar com aquele acorde de minuto, música popular. Então, tem certos dias em que eu penso, ali já entrava aquela diminuta, eu dizia, uau, eu não preciso estudar Leila Fletcher, nem Anon, nem nada disso, eu vou para música popular. E chamei um músico paraense, o Guilherme Coutinho, que era, enfim, era um grande músico da época e que tinha uma banda espetacular que tocava de casamento a baile de carnaval, fazia tudo. E ele foi para minha casa, ele ficava neste piano e eu tinha pedido de presente para o meu pai um órgão com 2 andares, bateria embutida, pedaleira e tal, não sei o quê, porque a gente fazia um som em casa, papai na gaita, a Vera, minha irmã na bateria, eu nesse órgão, a Marisa na percussão e tal. E aí eu disse, Guilherme, eu quero aprender a música popular. Aí não sabia ler ainda, né, cifra nem coisa nenhuma. Então o que acontecia? Ele ia para o piano e eu ficava no órgão, então nós dois ficávamos de costas. E eu ia tentava reproduzir no piano, no órgão, o que eu ouvia que ele fazia sem ver, só ouvia. Pô, a primeira canção, eu me lembro isso como se fosse hoje, foi Preciso Aprender a Só Ser, do Gil. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente, uma canção que é sofisticada. É sofisticada, já foi a primeira que eu pedi. E o fato de eu estar de costas e não estar olhando para a mão dele, fez com que desenvolvesse uma musicalidade em mim que eu nem pudesse aquilatar que isso ia acontecer, né? Eu fui tentando e chegava. Eu ia atrás e chegava. Como ia atrás do swing que ele tinha, porque ele ouviu também muito César, né, e tudo, e o César Mariano, também peguei aquele track que eu reproduzo hoje no meu CP, amado CP, 70 o piano, que é parte da minha essência, é mais eu do que a minha digital, né, que pode se transformar com um corte no dedo. Então, assim, eu sou banhada e fui amamentada com música, e a melhor música brasileira, né, sou de 60, então nasci dentro de um momento em que se fazia com profusão, né, fervilhava, eram os grandes compositores aparecendo, né, e era isso que se ouvia na minha casa. Daí para eu ser cantora, né, profissional, tem um longo caminho, porque eu só saí de Belém com 21 anos, desses 10, com 11 anos e tudo, até não era um longo caminho se você for pensar, mas eu cheguei a fazer medicina, fiz 2 anos de medicina, tentando, na verdade, ainda manter a vida normal, vamos dizer assim, né, eu era a primeira filha e tudo lá, mas o Guilherme Coutinho, esse que me ensinava, eu já no final do 2º ano de faculdade, ele me perguntou, você vai continuar nessa palhaçada de querer ser médica até quando? Porra, foi a pergunta certa na hora certa. Eu disse, é isso aí, tá, pra mim já deu, eu vou na faculdade e vou fechar, eu vou trancar. E subi no dia seguinte, ou 2 dias depois na faculdade, tranquei matrícula e avisei os meus pais um certo tempo depois que eu já tinha feito isso, que foi uma pequena, assim, houve como se fosse um terremoto na casa,
mais pela minha mãe, porque era como mãe, era em 80, né, liberar uma filha para vir para o Rio de Janeiro, né, naquela altura eu estava com 20 anos ainda, e para ser cantora, não, vamos falar que você é isso, que você é aquilo, né? Falaram tudo, mas eu consegui botar e seguir o meu caminho. E aí vim para o Rio com 21 anos, mas vim com a bagagem musical que eu tinha para tentar entender o que era ser uma artista, né, paraense, porque isso naquela altura fazia toda a diferença, no mau sentido, né, era uma estrangeira, muito estrangeira aqui, que vinha para cá competir no Sul Maravilha, né, e ali tinha uma menina, uma moça chamada Cláudia de Miranda, que fazia parte da equipe do Festival dos Festivais, e falou com o Rui Quaresma, que me ligou, e que o César Camargo Mariano me ligou, me chamando para o Festival dos Festivais, que foi, sim, enfim, a gente se encontrou aí nessa ocasião para eu pegar para ir cantar o Verde. Então, assim, esse é o meu começo. Eu estudei com Luizinho Essa, estudei com Tomás Improta, né, piano e tudo mais. A minha cultura musical, vamos dizer assim, eu aprendi cifra com o Kizangão, a baixista que Elis trouxe lá de Belém para tocar com ela no Saudade do Brasil. Mas o que eu sei e o que eu sou como músico, né, pianista, eu aprendi com os músicos, com a convivência. Então, assim, eu quero tocar tal música. Aí eles, eu me lembro tão bem disso, assim, fala o que é que vai acontecer, que eu vou tentar escrever a cifra. E assim fui aprendendo a escrever, né, odiando teoria, como continuo, quer dizer, tenho um embotamento para a parte dos rítmicas, difusas e confusas e semifusas, não sei, que é um impedimento, mas leio bem cifra, leio e toco já ao mesmo tempo, né? E isso foi uma conquista muito preciosa assim para mim, para poder escrever, para poder dialogar amplamente, profundamente com os músicos, né? E com arranjadores, para saber, eu sei o que eu quero, né? Mas começou assim, né? E assinei com a Polygram naquela altura, o Menescal me levou para Polygram, e estamos aí em 85, e em 86 eu fiz o Olho Nu, que foi meu segundo disco, porque tinha feito um antes, que é maravilhoso. Que você fez o anterior, né, que tem Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta e Francis Jaime, uma galera que eu não consigo reunir hoje, mas que não aconteceu nada. Não fui contratada pela Som Livre, ao contrário, a Som Livre, isso em 82, 83, ela estava finalizando a história de cast, transformando a Som Livre no que ela ainda é. Ela não tem um cast. Mas a ideia era sair pela Som Livre hoje? Fui chamada pelo Raimundo Bittencourt para gravar lá, com essa galera toda. E você acabou lançando meio assim, independente. Coisa, né? Eu mesma. Me lembro bem indo na Modern Sound com o Pedro, com o vinil debaixo do braço. Eu sou Leila Pinheiro, eu fiz esse disco. Saudosa, saudosa. Esse disco você tem essa bolacha, né? É independente. Ela foi lançado em CD há uns 2 ou 3 anos atrás, pelo Descobertas, né, do Marcelo Freud. Sim. Mas começou assim, quer dizer, fiz Olho Nu, fiz o Alma, fui fazendo e pude errar, pude acertar, tive tempo para ir descobrindo, e até no palco mesmo com o Menescal, no Benção Bossa Nova, que esse ano faz 25 anos, né, e a gente até em outubro vai estar no palco celebrando, né, esse encontro e o sucesso desse trabalho. Mas fui aprendendo e tendo tempo, né, para errar, para acertar, para ir me construindo, né, como pessoa, porque eu tinha 21 anos, gente, eu não sabe nada de nada, né? Isso é muito importante, né, Lele? Esse espaço que você teve para se experimentar dessa forma, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de como é que o artista de hoje em dia ele está sendo massacrado por uma necessidade de dar certo muito rapidamente, né? A primeira vez é sempre a última chance. Não tem... Como é que vai ser, né? O camarada... Muita coisa acaba dali da primeira tentativa mesmo, né? Não dá certo, não chega aquele sucesso rápido, ele desiste. E não dá tempo, porque assim, eu penso, hoje em dia mesmo, uma pessoa com 21 anos, ela tem as ferramentas, mas não dá para já estar pronto, para já ser gênio, até porque gênio não nasce assim a rodo, né? Não dá, quer dizer, muito poucos artistas, né, conseguiram com muito pouco tempo de vida, e isso é a lei da vida, né? Já ter um máximo do seu máximo, né? Com muito pouco. Não tem. Michael Jackson, 9 anos já era Michael Jackson, já Albidé. Mas aquilo foi fabricado, né, por uma família que era muito musical, que tinha um pai que estava ali, que coordenava, que ensinava, mas ele, se não tivesse isso,
também não teria acontecido nada. Aí entrou gravadora e bancou, né, e aí foi para aula de dança, foi para aula de música, mas isso tudo porque tinha esse pai ali à frente das coisas. Um exemplo, acho que nós temos aqui de precoce mais extraordinário, um dos mais extraordinários que nós temos, acho que é Noel Rosa, né? Eu ia falar dele, quando Noel eu falei de Luna. Morreu com 26 anos, e deixou, com quase 200 músicas feitas, uma quantidade enorme de sucesso e uma maneira muito madura de se relacionar com o seu trabalho. Né? O trabalho dele não era trabalho de quem estava começando. Não, de forma já começou no alto. Mas você não tem, como eu te digo, você não tem 5 Noéis, entendeu? Hoje em dia, nascendo assim. O que eu vejo, o grande problema é que aí, você com 21 anos, você está em plena juventude. Então, assim, aquele ego super inflado, aquela necessidade de afirmação, aquela coisa toda, e chega alguém, ou uma gravadora, ou enfim, e que você é o máximo, o teu trabalho vai explodir, isso tudo vai dar certo, e o cara se enche de um sonho que, se morre ali no ano seguinte, acaba com o camarada, entendeu? Eu acho essas frustrações, esses equívocos, né? E acho assim, se perde muito dessa coisa que é tão preciosa da vida, que é o tempo mesmo, né? A flor não vira flor, se não, como diz a Adélia, só porque... não, tem que aguardar, porque só vai florir em outubro, porque é outubro, entendeu? Então, assim, tem um tempo de nascimento, né? Amadurecimento, para poder gerar. Eu dou maior importância a isso, porque eu sou dessa geração. Eu tive esse tempo e felizmente, eu tenho ainda um pai que até por acaso está aqui em cima, que mora em Belém, mas está aqui nesse momento, e que pôde me bancar, né, antes porque eu não precisei cantar na noite, né, não precisei ir para um outro caminho, que eu acho que o caminho da noite é um caminho maravilhoso, mas é um caminho muito, muito difícil, né, para a pessoa que está ali aquela noite. É muito desgastante, você acaba adquirindo vícios, né, que a noite impregna mesmo no teu canto, na tua forma perdendo um tempo muito grande, às vezes, em exercitar o que você deveria estar fazendo para você. A sua personalidade mesmo, né, como artista. Da identidade. Eu acho muito, muito cruel e ao mesmo tempo é uma forma de sobreviver dignérrima, né, das mais difíceis, né, que existem, mas enfim. Mas eu não precisei ir para esse caminho, né? Eu fiz alguns jingles, participei de alguns discos, né, cantando e tal, ganhei algum dinheiro, alguma coisa de propaganda, mas tive a sorte de ter tido o convite, então, a sorte, assim, foi o Aloysio de Oliveira, saudoso Aloysio, da Elenco, que lançou tanta gente, da Elenco era um selo, né, que botou grande parte da história da música, da melhor música brasileira, a Elenco gravou e botou, né, para vender. O Aloysio estava no Brasil, que já morava na Califórnia, e disse para o Menescal: olha, tem uma menina cantando no Festival dos Festivais, você preste atenção. Não tinha ainda celular, né, e o Menescal, me lembro que ele disse, eu estava gripado, eu estava muito... fiquei em casa e fui assistir, e quando você entrou, eu disse, eu quero e vou contratar esse artista. Então dei esta sorte. Também dei sorte do César Camargo ter escolhido o Verde, porque se ele escolhe uma outra canção, por exemplo, como foi a questão da TT, que a TT ganhou o festival cantando Você Pra Mim Foi um Sol, que não tem nada a ver com a carreira dela. E aí eu me lembro, logo na sequência, ela lançou um disco no festival, na boca do festival, incluindo essa canção, e o resto eram umas coisas estranhas, porque a TT é uma grandiosa de uma artista, mas que não tem nada a ver com Escrito nas Estrelas, que foi uma música ultra mega popular, e que, enfim... morreu também, né? Cadê a música? O Verde está aí. É verdade. Né? Então, assim, a gente até faz um link com o que a gente estava falando da coisa da qualidade da canção. Quer dizer, no que existe a canção, né, pode vir Deus e todo mundo, mas a canção subsiste. Né? Eu acho que também você estava falando dessa coisa da formação, desse entorno. Né? Eu acho que eu tive muito disso, como eu consigo comentar, que a minha formação também se deve muito a uma coisa de casa, né? de um momento. Seu Wilson, né? Que eu conheci. E que era uma coisa, assim, no meu caso era muito livre, muito aberto. Assim, eu tinha a minha tia, que era irmã do meu pai, que adorava música clássica, adorava música americana, aqueles musicais que eu já cantava muito bem, gostava e tocava. E eu, assim, com 7, 8 anos de idade, já começando a frequentar teatro municipal, né, a ver óperas, a ver concertos. Comecei a estudar piano, clássico, e
Aí tinha o meu pai com o meu tio, com o irmão dele, que tinha assim, um regional, né, que gostava, eles tocavam muito bem, eles eram ótimos, tocavam muito bem. O 6 cordas dele, com o Haroldo Bessa, foi o primeiro professor de violão do Ginga. Né? Jura? Ginga fala como é que ele chama? Haroldo Bessa. Haroldo Bessa, olha só. Violão assim, elegantérrimo, aquele 6 cordas elegantérrimo. Era um pessoal que fazia no gênero uma coisa muito boa. Né? Não eram profissionais, todos eles tinham suas outras coisas. Eles gostavam da farra, da boemia, de fazer boa música. Eles diziam que não queriam se profissionalizar porque eles não queriam cantar os clichês do gênero. Eles queriam cantar as coisas dele que eles gostavam. Era um negócio muito... Então tinha isso, e aí eu lembro assim, eu com 13, 14 anos, eu com violão lá no meio daquilo já, ouvindo Noel e fazendo isso de uma certa forma, isso que você falou, eu achei muito interessante essa você falou do formato como você aprendeu, né, de ser obrigada a reconhecer sons, né, são uma estratégia revolucionária que uma coisa, de repente, né, descobriu o ovo de Colombo, como aprender música, né, de costa. Não, são coisas muito interessantes, né, e essa coisa da experimentação, que eu acho muito importante, né, você começar a caminhar, perceber como é que as coisas acontecem, depois você vem com a teoria em cima, né, para ajeitar a situação, né, para dar um... Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, na verdade. Nessa formação, aquilo que a gente conversou com o Alex lá sobre o encontro, o encontro ajudava, assim, de você, a forma de você conhecer outros músicos, almejar, ver um músico de outro nível já em almejar, assim. Sim. E que hoje não tem, é difícil, não tem mais essa noite encontro que ela estava falando, eram várias circunstâncias que faziam que a gente estivesse muito em contato uns com os outros. E naturalmente, até assim, a gente não tinha celular, não tinha internet, não havia nenhuma estratégia por trás disso. Naturalmente, as coisas aconteciam, as trocas se davam, estúdios, né, Wilson? Os estúdios de gravação das gravadoras, por exemplo, Poligram era uma festa. Você tinha estúdio 1, estúdio 2, aqueles estúdios. Eu saía de gravação, se encontrava. Por exemplo, a participação do Pat Metheny no meu primeiro disco, esse disco Olho Nu, aconteceu assim, o Ricardo foi gravar, Ricardo Silveira, e disse, Leila, o Pat Metheny está no Rio, pode levar? O Pat pode, chegou lá de short, de calção de banho. E aí disse, eu posso tocar no seu disco? Pode! Eram encontros, assim, entendeu? Então, todo mundo ficava ali. A gente aprendia o tempo todo fazendo. Né? Um encontro para escutar vinil, né? As pessoas se encontravam para escutar um vinil. Né? A gente tinha tempo para ouvir, né? A gente tinha tempo para ouvir. E se dedicava a isso também. Não, havia uma dedicação a isso. Ainda dei uma sorte que era o seguinte, o Alberto, meu irmão, que viveu um tempo em Belém como DJ, hoje a Vera, minha irmã, faz isso aqui no Rio, ele trabalhava em rádio. Então, era locutor de um programa de rádio de música brasileira. E ele recebia os discos antes das lojas, como era da rádio, né? Então eu me lembro da minha expectativa, aguardando que ele chegasse em casa com aqueles discos, então, todos os discos da Elis, por exemplo, que chegavam na rádio antes, ele e o tio Almir, que era um grande amigo do meu pai, que mandava daqui do Rio de Janeiro uns pacotes de papel craft. Eu sei que o papai era dono de gráfico, era aquele papel amarelo, aquele pardo, com os lançamentos dos vinis de jazz, de música brasileira, dos vocais. Antes, acabou de sair no Rio, Belém ainda estava muito longe. Sim. Então a minha formação era. E aí ficava o quê? Semanas ouvindo um disco. Semanas. Então eu sei os arranjos de trás para frente, eu sei a ordem dos vinis, né? Lado A e lado B, dos discos da Elis, né? Isso não se tem mais, quer dizer, havia um amor. Olhava a ficha técnica, da própria arte do vinil, da capa do vinil. E a gente está aqui falando, em frente aqui, você tem 2.000 vinis, que é o que que é mais ou menos o que eu devo ter por aqui. Né? Uma paixão pela obra como um todo. Né? Claro. Então, enfim, isso não é um saudosismo, a gente está apenas contando, né, como era a coisa. Quer dizer, você tinha esse... Isso nos favoreceu, sem dúvida. Hein? Isso nos favoreceu, sem dúvida. Imensamente. Era imensamente. Um caldeirão de informações. Imensamente. Pelo que eu vejo vocês falando também, os mais novos iam ao encontro dos mais velhos na época. Hoje, a gente está tentando estabelecer uma conexão que eles mesmo não querem saber. Você falou... Tem todas as ferramentas, tem o ego inflado. Nos anos 60 a gente ligava uma rádio, a gente ouvia uma música de Noel Rosa, que era uma música de 30 anos atrás,
E a gente não se preocupava com o fato de que aquilo não era, olha só que curiosidade, isso é uma coisa de 30 anos atrás. Não, aquilo era uma música que estava tocando. Né? Eu estava falando desse negócio da minha formação, eu falei alguma coisa, ainda tem mais, você falou da coisa do Alberto. Eu tive também um personagem dessa formação que foi o Humberto Reis, pai do Humberto Araújo, né? Que fazia parte desse grupo com meu pai, que meu tio cantava também, e que era diretor de produção da Rádio Mundial, né? Então aí foi o lado pop, aí eu com meus primos montei uma banda de rock e pop, assim, chegou a fazer muito baile, aquele subúrbio, eu tocava contrabaixo, eu com 14 anos de idade tocava contrabaixo, e aí foi uma outra coisa, aí eu recebia, eu tinha disco de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, aquelas coisas, ninguém tinha ouvido falar disso, eu já tinha, né? E foi ouvindo, e aí festivais, né, explodindo, né? Para mim, Beethoven, Led Zeppelin, Ali Barroso, tudo foi um conjunto de coisas que eu chamava de música indistintamente, né? Havia uma relação completamente equidistante em relação a isso, né? Eu nunca tive assim, uma preferência muito clara por coisa alguma. Depois de certo tempo, claro, você vai organizando melhor, mas em princípio assim, eu nunca, aquilo era tudo e eu ia de encontro, né? A gente ia de encontro àquele estilo, a gente tentava entender o que acontecia naquele estilo interessante, como é que aquilo se dava, né? Eu não me afastava, né? Curiosidade. Agora, eu tenho sentido uma coisa que, não sei se por eu estar fazendo realmente 35 anos de carreira, faço 54 anos esse ano, eu recebi, por exemplo, a questão de 2 semanas atrás, aqui, o filho do Lula Galvão, o Luizinho, com mais 2 rapazes que devem ter isso, 20 anos. Estou fazendo um documentário sobre o Ginga. Isso é espetacular. São documentários, são jornalistas, com paixão pelo documentário, então estão fazendo. Eles próprios vão apresentar como trabalho de fechamento de curso, ou seja, o que for, um documentário sobre o Ginga. Então me entrevistaram, foram a Fátima, foram ao Ginga propriamente, foram gravar o Ginga jogando futebol, que é aficionado, é um ótimo jogador e tudo. Um ótimo dentista também, né? Não é mais, já foi, eu é que tirei ele dos consultórios, ele me diz que o tratamento deu tão certo que ele parou de ser dentista. Mas veio aqui nestes lutou muito, né? Ele lutou. Uma história dele com Elis também, que ele falou, olha, Elis Regina, eu sei quem é, mas olha, eu tenho meu horário cheio aqui a semana toda, se ela quiser eu tenho um espaço aqui quinta-feira tá hora. E ela apareceu no consultório dele. Olha, nem sabia dessa história. Mas é isso, quer dizer, essa garotada também tem um lado dela, obviamente, não é todo mundo que se desinteressa ou não se interessa, né, pelo que foi feito, pelo que está aí, né, eu sempre digo assim, quer dizer, se forem de verdade querer saber da história, tem que passar pelas intérpretes, tem que passar eu sou uma intérprete dos anos 80, né, e que continuo. Eu não acho que é desinteresse, não, acho que é desconhecimento. Desconhecimento.